Boa tarde, tudo bem? Estou fazendo esse vídeo aí para ajudar você. Então, eu espero que este vídeo aí consiga tirar suas dúvidas, tá bom? Se você gostar, deixa seu joinha lá, tá bom? Então, vamos lá. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje de problemas relacionados à função afim, tá? Eu vou colocar aqui para vocês o meu slide e aí a gente começa. Então, vamos lá. Nós sabemos o seguinte: a gente sabe que uma função afim ela é definida como ax mais b, né? Y é igual a x mais b. Isso aqui é o coração da função afim, né? Meus alunos já sabem que o f de x é a mesma coisa que o y. Então, eu também posso escrever como ax mais b, né? Em que A e B são números reais, e a gente sabe que o A tem que ser diferente de zero, né? Porque se o A for diferente de zero, não vai ser uma função constante, tá? E nós sabemos também que o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, tá? O que eu fiz? Nós vamos resolver aqui alguns exercícios, né? Relacionado aí à função afim, para tentar te ajudar aí. Então, observe a sequência abaixo e depois determine o que se pede. Então, aqui, gente, a gente tem um quadrado, 4 palitos. Nós temos um quadrado aqui, um quadrado, e a gente tem 7 palitos. A gente tem um quadrado aqui, um quadrado aqui, um quadrado aqui, e a gente tem quantos palitos? Nós temos 10 palitos. Aí, o que ele perguntou? Olha a pergunta que ele fez. Ele está falando a fórmula. Ele quer a fórmula que indica p palitos em função do número x quadrados. Então, é isso que ele está querendo. Ele quer a fórmula que indica p palitos em função do número de x quadrados. Por exemplo, aqui a gente tem um quadrado, e esse um quadrado que a gente tem foi feito com 4 palitos. Entendeu? Será que tem alguma fórmula? A gente consegue encontrar? Por exemplo, quando a gente escreve y é igual a x mais b, quando ele pede essa fórmula, ele está querendo dizer o seguinte: como ele quer p em função de x, então o p vai estar sozinho. Então ele quer que a gente descubra um a e descubra o b. Entendeu? Então, isso que ele quer. Qual que seria essa fórmula? Então, essa é uma questão de fato que a gente tem que pensar numa fórmula que gera, por exemplo, se eu falasse assim, e se fosse 37 quadrados, quantos palitos que a gente iria usar? Entendeu? Então, isso não cai de um dia para o outro. Entendeu? Dá trabalho? Dá trabalho. Mas aí a gente tem que ir pensando no que fazer para chegar nessa forma. Então, aqui eu não vou dar, né, tipo assim, os processos para a gente chegar nessa fórmula, mas a fórmula que vai ser a fórmula, né, geradora de todos os quadrados vai ser essa daqui. Israel, por que essa fórmula? Filho, essa fórmula a gente tem que ir pensando. Você tem que fazer tipo uma associação olhando. Por exemplo, uma coisa que eu quero que você perceba, presta atenção. De 4 para 7 aumentou quantos palitos? 3. De 7 para 10 aumentou quantos palitos? Tá vendo? 3. Então, se 3 quadrados, presta atenção, 1 quadrado, 4 palitos. 2 quadrado, 7 palitos. 3 quadrado, 10 palitos. 4 quadrado vai aumentar mais 3. Então, vai ser 13 palitos, porque você já está observando que está indo de 3 em 3, de 4 mais 3, 7, 7 mais 3, 10, 10 mais 3, 13. Então, esse 3 aqui tem uma lógica para ele aparecer. Entendeu?
Então, eu estou te dando aí, tipo, uma dicasinha de como encontrar essa fórmula que gere todos os outros quadrados, né? Se eu pedisse assim, quantos palitos, né, vão ser usados se fosse 100 quadrados, tá bom? Olha aqui a letra B. Quantos palitos serão necessários para formar 9 quadrados? O que você faz com esse 9? Você pega esse 9 e coloca ele aonde? Pega o 9 e coloca aqui. Entendeu? Quando você pegar esse 9 e colocar ele aí, você vai achar o valor que você está procurando, que vai ser 3 vezes 9, né? Que é 27, mais 1, 28. Então, vão ser quanto? 28 palitos. Olha a letra C. Quantos quadrados são formados com 16 palitos? Agora ele quer saber quantos quadrados. E ele te dá o total de palitos. Você pega o 16 e coloca aqui. Então, se você fizer essa conta, você faria como? 16 é igual a 3x mais 3x mais 1. Entendeu? É só substituir, colocar o 16 aqui. Deixa eu só apagar aqui. Para aqueles que estão com muita dificuldade, então, o que você faria? Você faria o seguinte, você ia pegar a fórmula, a gente já sabe. Vou colocar ela aqui de novo. A fórmula é P é igual a 3x mais 1. Ok? Ah, você vai cobrar essa formulinha? Não. Você vai pedir para a gente gerar? Olha, não sei se eu vou fazer isso na minha prova, usando quadrado. Talvez eu peça para você encontrar, né, uma fórmula mais fácil, entendeu? Mas isso aí é treino, gente. É treino. Então, olha a letra C. A letra C está falando assim, ó, quantos quadrados? Então, o que você faz? Vai colocar assim, ó, 3x mais 1 é igual a 16. Entendeu? Por que eu coloquei o 16? Porque ele já te deu 16 palitos. Então, você vai pegar esse 16 e colocar no lugar do P. Entendeu? Então, vai ficar como? 3x é igual a 16 menos 1, que dá 15. 15 dividido por 3 dá quanto, pessoal? Dá 5. Então, quantos quadrados? 5. Você fala assim, ah, eu prefiro ir contando um por um. Querido, isso é o método por tentativa. Você fala, isso é legal? É legal. Mas e se fosse 1000 quadrados? Esse é que é o problema. Entende? O problema é esse. Como é poucos, é fácil. E se fosse 3.000 quadrados? Entendeu? E aqui a gente tem também a letra D, que pergunta o seguinte, pessoal, presta atenção. Quando a gente olha a letra D, ele vai falar algo aqui para nós que muitos alunos têm dificuldade, que é o seguinte, ele quer a fórmula x em função de P. Esse negócio de em função, tem muita gente que tem dificuldade. Por exemplo, presta atenção, o P está em função de x, entendeu? O por quem está sozinho é que está em função. Está vendo aqui? P é igual a 3x mais 1. Então, o P está em função de x. Ele quer que você isole o x. Deixe o x sozinho. Então, o que eu vou fazer? Presta atenção. Eu vou escrever a fórmula assim, ó, 3x mais 1 é igual a P. Entendeu? Então, eu vou colocar lá, 3x é igual a P menos 1. Israel, o que você me aconselha? Eu aconselho você escrever tudo o que eu estou fazendo. É uma maneira de estudar. Matemática a gente aprende vendo, revendo, anotando, escrevendo, fazendo exercício. Só ver não adianta, não. Tem que escrever, tem que ir para o papel, entendeu? Senão não aprende, não. Como ele quer o x em função do p, o que nós vamos colocar aqui? Ó? Tá vendo que o 3 está multiplicando o x? Nós vamos isolar. Nós vamos escrever agora aqui, ó, x é igual, você vai colocar aqui p menos 1 sobre 3. Repare bem, agora a gente conseguiu. O x está em função do p. Repare que o x agora está sozinho. Isso é que significa colocar em função de. Entendeu? Indique x em função de p. Pronto. Vamos para o próximo exercício? Presta atenção. Isso aqui é uma questão clássica.
Questão interessante, é uma questão que tem a ver com função afim. Quando eu falo que tem a ver com função afim, estou querendo dizer o seguinte, que é AX mais B, entendeu? O preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa. Gente, falou parte fixa, falou taxa fixa, falou algo que é constante, falou algo que não muda. Isso é o B, entendeu? Isso aí é o B. Então, é isso que eu quero que você preste atenção. Aí está falando desse B aqui, ó. Entendeu? Você vai colocar o valor no B, que é o coeficiente linear. É denominada de bandeirada. Então, a bandeirada é o B, que é o coeficiente linear. E uma parcela depende da distância percorrida. Se a bandeirada custa 3,44, né? Cada quilômetro rodado custa 86 centavos. Cada quilômetro rodado. Calcule o preço de uma corrida de 11 quilômetros. Então, ele está falando, se eu andar 11 quilômetros, essa é a questão. Se eu andar 11 quilômetros, quanto eu vou pagar? Gente, primeiro vamos escrever a fórmula. Se a gente escrever a fórmula, vai ficar ainda melhor. Eu vou colocar aqui, anota aí no seu caderno, hein? Então, eu vou colocar aqui a fórmula aqui para você, tá? A fórmula vai ser preço, entendeu? É igual. Qual que é o preço que você vai pagar? Lembra, a bandeirada é quanto? 3,44. Só que você não paga 0,86 por quilômetro rodado? Então, você vai colocar 0,86 multiplicado por x. Israel, quem que é x? X é o quilômetro rodado. Israel, eu poderia ter colocado y? Poderia. Eu escolhi a letrinha x, entendeu? Eu poderia colocar L, entendeu? De Letícia, linda. Então, eu poderia colocar L de Luana, linda. N de Nina, linda, entendeu? Posso colocar qualquer letrinha. Então, eu usei a letrinha X. Então, X aqui significa quantos quilômetros que vai andar. Só que mais, nós vamos colocar aqui, ó, mais o quê? Mais a bandeirada, que é 3,44. Pronto, o que você vai fazer? Você vai pegar esse 11 aqui, ó, e vai colocar ele no lugar do x. Pronto, essa é a função. Só que ele quer o preço de uma corrida de 11 quilômetros. Entendeu? Ô, Israel, eu precisava escrever essa função? Olha, querido, escrever essa função, ela te ajuda muito. Entendeu? Aqui não pediu, aqui é possível você fazer sem essa função. Mas quando você escreve, te ajuda demais. Então, o que você vai fazer? Você coloca o 11, né? Coloca o 11 aqui, multiplica por 0,86, soma por 3,34. Eu estou aqui com o valor, então a resposta, o preço vai ser, deixa eu só apagar aqui essa lambança aqui, o preço vai ser 12,90, tá? O propósito aqui não é eu ficar fazendo conta, é você fazer sua continha aí. Aqui embaixo, olha o que ele coloca. Ele colocou o seguinte, a distância percorrida por um passageiro que pagou R$ 21,50. Então, ele está falando assim, agora ele inverte. Se na letra A, ele pega e fala com você, pega o 11, substitui no X, multiplica por 86 centavos e soma por 3,44, na letra B, ele te dá o preço e quer que você ache o X. Entendeu? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai colocar lá assim, 21,5, que entrou no lugar desse P, que ele já te deu, e aí você vai resolver essa equação. Lembrando, eu não vou resolver essa equação, é você. Equação, tem tanto de vídeo meu aí já explicando como é que resolve a equação. Né? Então, aqui vai ficar 3, pronto. Aí você vai resolver. Quando você resolver essa equação do primeiro grau, que é simples, você vai encontrar quanto? 21. Então, ele está perguntando 21 o quê? 21 quilômetros. Porque ele está perguntando a distância percorrida. Então, a distância percorrida vai ser 21 quilômetros. Ok? Está vendo que esse é um probleminha que tem a ver com função afim. Está vendo aqui como é que é a função afim? Ela é sempre caracterizada, ela sempre tem uma constante, né, que multiplica aqui o x, mais um b que está sozinho, que é outra constante. Tá bom?
vamos fazer mais um outro aqui, que é o seguinte. Leonor vai escolher um plano de aulas de violão entre duas opções, A e B. Então, o que eu vou fazer? Vou ler o problema com calma. Quando eu vou ler um problema, quando eu estou resolvendo, eu vou anotando, eu vou sublinhando, eu vou ali coletando os dados. É isso que você tem que fazer. Coleta os dados, anota, registra, entendeu? Aí o que ele falou? O plano A cobra R$ 100 de inscrição. 50 por aula em certo período. Então, a inscrição é 100. Ele 50 por aula. Então, primeira coisa que você tem que identificar. Esse é um problema que tem a ver com função afim. Entendeu? Então, eu vou colocar função afim. Nós sabemos que ela é escrita assim. AX mais B. Você já consegue perceber quem que é o A e quem que é o B? Igual, quem que vai ser o A? O A, vamos pegar, quem vai ser o B? O B vai ser quem? Aqui, ó, o 100 aqui, ó. 100 é a inscrição, que é a parte do B, a parte fixa. Então, vou colocar aqui que o plano A vai ser, ele paga 50 por hora, aula, né, por aula. Aqui embaixo está falando, eu não li o problema todo. E aqui nós vamos colocar o B, que é 100. Tá? Vamos pegar aqui a parte. O plano B cobra 180 de inscrição e 40 por aula no mesmo período. Então, aqui o plano B, nós vamos fazer como? 180 inscrição, já é o B. Então, nós vamos colocar aqui o A, que é 40x, mais 180. Então, a gente está percebendo, o 100 é o B, né? O 180 é o B, 50 é o A, 40 é o A, entendeu? O gasto total do plano é dado em função de X aulas. É dado em função de X aulas. Então, seria aqui. Então, aqui a gente tem o gasto de A e o gasto de B. Olha a pergunta que ele colocou aqui na letra A. Escreva uma fórmula, tá vendo? Correspondente de cada plano. Foi o que a gente fez. O que a gente fez? A gente escreveu essa fórmula correspondente, né? Aí, determine em que condições o plano A é mais econômico, o plano B é mais econômico e os dois planos são equivalentes. Pessoal, eu vou começar, os dois planos são equivalentes. Quando você tem equivalentes, significa é igual, valente é valor, mesmo valor. Então, eu vou igualar o plano A com o plano B. Só isso. Então, eu vou pegar o A e vou igualar com o B e vou achar a partir de que aula. Entendeu? Eu tenho que fazer quantas aulas para que o plano A seja igual ao plano B? Essa é a pergunta. Então, nós vamos colocar aqui, ó, 50x mais 100. Aí você vai colocar é igual 40x. Tá vendo? Mais 180. Você vai resolver. 50. 40 vai passar para cá. Então, vai ficar só 10x. Porque 50x menos 40x é 10x. É igual a 80. Então, 80 dividido por 10 é quanto? 8. Tá vendo? 8. Então, aqui é igual. X é igual. O que significa esse 8? Esse 8 significa que quando você faz 8 aulas, se você fizer 8 aulas com plano A, 8 aulas com plano B, você vai pagar a mesma coisa. Entendeu? Isso que significa. Agora, presta atenção. Eu vou apagar aqui um detalhe só. Vou apagar aqui esse igual, esse igual aqui, ó. Aí eu queria que você prestasse aqui atenção no que eu vou fazer. Se eu falo que o plano A é mais econômico, eu teria que colocar esse sinal. Entendeu? Aí eu coloco esse sinal, porque o A ser mais econômico é o A ser menor. É o A gastar menos que o B. Então, quando que o plano A vai compensar? Abaixo, até 7 aulas. 1 aula, 2 aulas, 3 aulas, 4 aulas, 5 aulas, 6 aulas, 7 aulas, compensa ficar com o plano A.
8 aulas, como a gente já viu, tanto faz. Plano A, plano B é a mesma coisa. E agora, se a gente colocar, vou apagar, o plano B ser mais econômico, então vou apagar esse sinal. O que significa o plano B ser mais econômico? Significa o quê? Significa, tá vendo aqui, ó? O que eu coloquei isso aqui? Lembra que a setinha aponta para o menor. Tá vendo aqui? Então, significa o seguinte, quando que o plano B vai compensar? A partir de 9 aulas. Se você fizer 9 aulas, 10 aulas, 11 aulas, 12 aulas em diante, a partir de 9 aulas, compensa ficar com o plano B. Entendeu? É isso que ele está falando. Você, por exemplo, é só você pegar aqui o 9, vamos colocar aqui o 9 aqui, ó. Você pega esse 9, coloca no lugar do x, entendeu? Aí você faz 50 vezes 9, 450, entendeu? Soma com 100. Depois você faz 40 vezes 9, 300. Então, 50 vezes 9 dá quanto? 450. Com 100, 550. Olha lá. Você faz 400 vezes 9, 360. Concorda comigo? Então, 360. Se você somar com 180 aqui, vai dar quanto? 540. Ou seja, 9 aulas, o B ele está gastando menos. Entendeu? 10 aulas, o B vai gastar menos. 11 aulas. Então, de 9 aulas em diante, compensa ficar com o plano B. Entendeu? 8 aulas, tanto faz ficar com o plano B ou com o plano A. De 1 a 7, melhor ficar com o plano A. Nós estamos interpretando problemas relacionados à função afim. Dá trabalho? Dá trabalho, mas é um treino. Não desanima, anota, escreva, tá? Eu quero aqui finalizar essa aula com vocês com esse probleminha clássico. É um problema, toda vez que você vê reta, viu que eu comecei a minha aula, eu falei lá no início, o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Viu reta? Função do primeiro grau, entendeu? Então, a questão é a seguinte, vão ler o problema para a gente finalizar. O rapaz desafiou seu pai numa corrida de 100 metros. O pai permitiu que o filho começasse a corrida com 30 metros à sua frente. Entendeu? Então, o pai vai sair lá do início. O filho... Então, a primeira coisa que nós vamos identificar é o seguinte. Nós vamos identificar quem é quem. Como que eu sei que o pai é esse aqui? Então, a questão toda. Esse é o pai. Aí você fala, por que eu sei que esse é o pai? Porque ele vai sair aqui do início. Por que eu sei que esse cara aqui é o filho? Ele é o filho porque ele vai sair aqui do 30. Tá vendo? Aí você fala, mas como é que você sabe? Porque você tem que sempre olhar distância, você vai olhar os eixos, tempo. Entendeu? Tá falando, permitiu que o filho começasse a corrida 30 metros na sua frente. Então, o filho, ele saiu aqui, 30 metros na frente do pai. Então, eu tenho que analisar, namorar o gráfico para eu tentar interpretá-lo à medida que eu vou lendo. Entendeu? Então, a gente tem esse gráfico. Aí, ele vai fazer uma pergunta para nós. Então, a gente já sabe quem que é o pai, a gente já sabe quem que é o filho, a gente já sabe o que está falando os eixos, aqui está falando que é a distância, aqui está falando que é o tempo gasto. A letra A vai falar assim, pelo gráfico, como é possível dizer quem ganhou? E qual a diferença de tempo? Gente, como que eu sei quem ganhou? Primeiramente, aqui no tempo, quem ganhou é quem chega primeiro, é verdade? Então, vamos pegar aqui, ó. Se a gente pegar aqui o pai, ó, se a gente puxar, a gente tá descendo. Aqui é 15, então aqui é, se você olhar aí, é 14. Tá vendo aqui, ó? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tá indo de 1 em 1 segundo. O filho, então o pai gastou 14 segundos. O filho, você vai puxar, lá embaixo aqui, ó. Então o filho vai gastar 17 segundos. Então como é que eu sei quem ganhou? O gráfico está me falando, eu estou extraindo do gráfico a informação, que o pai gastou 14 segundos. Entendeu? Uma outra maneira de eu saber que o pai ganhou é você observar aqui. Tá vendo aqui? O pai, desse ponto aqui em diante, o gráfico do pai está acima do filho. Então, isso já é também uma dica.
quem está por cima está na frente. Entendeu? Então, por exemplo, o filho estava na frente do pai. Aqui, ó, esse pedaço aqui, o filho estava na frente. Tá vendo aqui? E o pai está embaixo. Então, significa que o filho estava na frente do pai. Entendeu? Tá? Até aqui, nesse ponto aqui, ó, que a gente vai analisar, que daqui a pouco eu vou... Esse ponto aqui, ó, é quando eles se encontram. Então, daqui até aqui, até encontrar, o filho está na frente. E o pai está atrás. Quando eles encontram, o pai passa a ficar na frente e o filho vai chegar depois. Então, como é possível dizer quem ganhou? A gente olhou pelo gráfico, a gente consegue extrair a informação. Já dei duas formas, entendeu? Pelo tempo, também olhando o gráfico. Qual foi a diferença de tempo? O que vocês vão fazer? Nós vamos pegar o tempo do filho, que é 17, nós vamos subtrair o tempo do pai, e isso vai dar quanto? 3 segundos. Acabou. A que distância o pai alcançou o filho? É essa distância aqui. Como está tudo aqui bagunçado, eu vou pegar minha borracha aqui, ó, e aí nós vamos ver melhor. Essa distância que a gente está falando ali, a gente consegue ver bem melhor aqui, ó. Você vai puxar aqui, ó. Pega o 10 aqui, sobe, ó, tá vendo aqui? Aqui é o ponto de encontro. Então, aqui, distância o pai, 10 segundos. Tá vendo? Aqui, distância do início, o pai alcançou o filho. Ah, ele está perguntando aqui distância, não tempo. Então, vou apagar, porque ele não está perguntando qual foi o tempo. Tá vendo como é que a interpretação de texto é importante? Aqui, distância. Então, a distância aqui, ó, olha lá, vai ser o 70. Olha lá, ó. Tá vendo? 60, 70, 80. Então, a distância é 70 metros. Em que momento depois do início da corrida ocorreu a ultrapassagem? 10 segundos. Então, a ultrapassagem vai ocorrer aqui, ó, 10 segundos. Pessoal, espero que essa aula tenha te ajudado. Desejo a vocês aí uma excelente videoaula, tá bom? Reveja, assista, reassista, tudo bem? Foi feito com carinho. Se você gostou, dê um joinha, se inscreva no canal para você sempre receber aí as notificações. Tá joia? Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.